Salve! Eu sou o Ibsen e esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia. E o assunto de hoje é Michel Foucault e a loucura. Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? É isso aí, nós vamos falar hoje sobre esse filósofo e sociólogo importante francês do século XX, nasceu no ano de 1926 e que tratou da questão do poder. Quais são as formas, quais são as instituições que mantêm e que detêm o poder na nossa sociedade? Para Foucault, o homem é uma invenção recente e o principal ponto aí em que impulsiona essa sociedade é o capitalismo. Quando eu falo em capitalismo, obviamente, eu vou remeter a Karl Marx, aquele filósofo anterior a Foucault, que vai dizer que a sociedade só se movimenta a partir das transformações dos meios de produção. E que esses meios de produção é que determina quem está no poder e quem não está no poder. Para ele, existem duas classes distintas. Aqueles que detêm os meios de produção, ou seja, os empresários, e aqueles que são submetidos a essa autoridade, o proletariado. Mas Foucault entende diferente. Para ele, existem inúmeras instituições de poder. Ele vai chamar isso de a microfísica do poder. E ele identifica algumas delas. A grande parte do seu trabalho filosófico foi identificando esses meios de manutenção do poder. Nós podemos dizer que a escola é uma instituição de poder, a família é uma instituição de poder, a igreja é uma instituição de poder, enfim, existem várias instituições de poder e dentre elas nós temos os saberes. Muito bem, para Michel Foucault, os saberes também detêm o poder. Michel Foucault foi bastante influenciado pelas obras de Nietzsche. Nietzsche, que você já ouviu falar e que nós vamos fazer outros vídeos mais à frente, faz uma investigação, uma genealogia da moral. Ele vai tentar identificar de onde vem a moral que o homem segue. E Foucault vai aproveitar esse nome genealogia e vai fazer uma genealogia do poder. E ele percebe que o período que nós conhecemos como período moderno é fundamental para se entender como o saber se tornou, como a razão, como a ciência, como a própria filosofia se tornaram aí instituições de poder. Mas hoje eu quero falar mais sobre a questão da loucura. Há quem diga que de médico e louco todo mundo tem um pouco. E Foucault busca entender como se estabelece esse poder da razão sobre a não razão. Ou seja, quem determina o que é a não razão? Quem pode determinar, diagnosticar quem é um louco? Você obviamente vai dizer, o psiquiatra, o psicólogo. Para Foucault, esse saber também detém um poder, que é o poder da determinação de quem é louco e quem não é. O que é a razão e o que não é. Para Foucault, existem duas dimensões da razão, a trágica e a crítica. Para Foucault, a dimensão trágica é aquela que percebe que o louco tem um saber, o louco tem uma genialidade. E a crítica é aquela que vê o louco como alguém que não detém a razão, portanto, deve ser de alguma maneira diagnosticado, medicalizado ou confinado. Para isso, Foucault vai fazer uma investigação de como a loucura foi tratada na história da humanidade. A gente começa pela antiguidade. Se você pegar na própria Bíblia, você vai perceber que algumas doenças eram tratadas como um castigo divino. Nós temos a lepra, nós temos também a loucura. A loucura era vista muitas vezes como um castigo divino, muitas vezes como uma possessão diabólica. E essas pessoas deveriam ser, de alguma maneira, perdoadas ou libertas desse mal, né? Durante muito tempo, essas pessoas foram afastadas, os leprosos, os loucos, e colocados à margem da sociedade. A gente vai perceber que durante toda a Idade Média e começo do Renascimento, o confinamento é a grande forma de tratar esse problema sério que era a não razão. Pessoas loucas, marginais, pessoas com doenças graves e
incuráveis eram colocadas, confinadas, muitas vezes naquilo que é chamado no período clássico ali de nau dos loucos, né? Período clássico, período medieval, né? Que vai ali até 1600, já entrando no Renascimento e no período moderno. A nau dos loucos era um navio onde eram colocadas as pessoas desajustadas socialmente e mandadas, jogadas à deriva, iam aí navegar e às vezes eram colocadas ali, depositadas em ilhas, em lugares ermos, às vezes ficavam navegando por anos ali nas condições mais insalubres possíveis. Nesse período também, nas cidades fortificadas, os loucos eram colocados ali em cadeias, em situação de total separação da sociedade. No período do Renascimento surge a ideia do Hospital Geral. 1656, na França, surge o primeiro Hospital Geral. O Hospital Geral era o lugar onde essas pessoas com esse desajuste mental, né, eram colocadas ali, confinadas nesses lugares e passavam ali por experimentos diversos na busca por uma cura ou para que fosse amenizado esses problemas mentais dessas pessoas. E aí elas eram ali subjugadas a situações terríveis e a experimentos terríveis, assim, como se fossem verdadeiras cobaias. A ideia do Hospital Geral perdurou por algum tempo, e a gente pode aí abrir um parênteses para falar de alguns filósofos que também pensaram um pouco a questão da loucura. De terror, Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã ainda escreveu um livro bem importante, Elogio à Loucura, que é um livro que eu recomendo a você, que ele vai mostrar que, na verdade, todo ser humano precisa de uma privação de sentidos. Em todas as situações da nossa vida, nós temos que ter aquele momento em que a loucura vai se manifestar. Então, na verdade, Erasmo de Roterdã faz uma crítica à loucura, ao mesmo tempo que faz uma crítica à sociedade que se diz sadia, né? Porque se você perceber, em todas as atividades humanas, o homem busca a não razão, o êxtase, né? O momento em que ele sai daquela sua situação de conforto, do seu lugar de conforto, da sua racionalidade. A gente vai encontrar isso na questão da bebida, da droga, da festa, até mesmo do sexo e até mesmo em algumas situações religiosas, nós saímos do nosso lugar comum e vamos aí adentrar numa outra dimensão que pode ser entendida como a loucura. Então, Erasmo de Roterdã vai mostrar que a loucura está em toda parte da nossa vida. Mas o que mais interessa para a gente é que Foucault vai falar também sobre a questão de como o louco é tratado na contemporaneidade. Para Foucault, a grande maneira de se resolver a questão da loucura foi a medicalização. Né? Os diagnósticos em relação às doenças mentais hoje são os mais variados. A gente tem quase todos os tipos de distúrbios possíveis, TDAH, depressão, hiperatividade, e todas essas situações são tratadas a partir da medicalização. Eu não venho aqui para criticar isso, estou fazendo uma reflexão sobre o que Foucault disse sobre isso, mas a gente percebe que talvez muitos dos distúrbios mentais que nós temos hoje advêm da nossa própria condição de vida. Talvez a loucura seja uma maneira de frear essa vida, esse ritmo louco que nós temos vivido. Então Foucault vai mostrar que a loucura é a maneira que o corpo tem, às vezes, de se mostrar, de se rebelar contra esse ritmo frenético que a gente vive. Então, essa reflexão de Foucault toda é feita no sentido de mostrar que a quem pertence o poder de dizer o que é certo, o que é errado, o que é loucura e o que não é. Realmente, de médico e louco, todos nós temos um pouco. E a ciência detém o poder de determinar aí quem passa por distúrbios ou não. A grande contribuição filosófica de Foucault foi no sentido de identificar esses poderes, ou seja, quais são essas instituições que detêm o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade. Para Foucault, nós somos vigiados todo o tempo. Isso porque Foucault não viveu essa época louca que nós estamos vivendo de Big Brother, né? Com câmeras em todas as partes. Se você prestar atenção, você é vigiado o tempo todo. Então, eu espero que você goste, que você procure aí algumas obras sobre Foucault, e nós vamos fazer ainda alguns vídeos sobre ele, ok? Hoje nós falamos sobre a loucura. Não sei não, e vê aí se você também não é um pouco louco. Espero que você tenha gostado, espero que você ative as notificações, que você acesse, que você deixe seu like, seu comentário e que você se inscreva no meu canal. É isso aí, tamo juntão. Salve!